você sabe se posicionar como um líder? Você já se perguntou isso? Como as pessoas te olham como um líder? Tá? Você acha que é um bom líder? Olha só que coisa interessante. Eu já conversei com muitos líderes, muitos empresários, muitas pessoas que lidam com muitas pessoas o dia inteiro. E boa parte deles não sabem responder se eles sabem se posicionar como líder. E para você que está aqui, se você interessou nesse assunto, eu já peço para você curtir, para você compartilhar, para você comentar, tá? Fala também da sua história de liderança, tá? Fala o que você pensa sobre esse assunto que a gente está colocando, ou o que esses questionamentos que eu estou trazendo despertou em você, tá bom? Vamos lá, sobre saber se posicionar como líder, tá? Lembrando, ser chefe é bem diferente de ser líder, tá bom? Nos conceitos que a gente tem hoje, o chefe é aquele que simplesmente manda, dá uma ordem. O líder é aquele que arranca as pessoas de onde estão e as conduzem para realizar grandes feitos. Tá? De uma maneira bem simples, seria essa a grande distinção. Mas como que a pessoa vai saber se posicionar como líder? Tá? Tem alguns elementos, algumas dicas que eu vou passar aqui para você e você vai verificando se você sabe mesmo se posicionar como líder, tá? Uma primeira questão sobre o líder, ele sabe exatamente qual a posição dele onde ele está dentro da empresa. Ou seja, lembrando, segundo um dos maiores autores sobre questões de liderança, ele vai dizer o seguinte: líderes cuidam das pessoas e as pessoas que cuidam dos resultados. Muitas vezes alguns líderes vão dizer para as pessoas, não, eu sou um bom líder porque eu gerei um bom resultado. Não, um bom líder não é uma questão do líder gerar o resultado. O bom líder é aquele que cuida bem das pessoas e as pessoas geram excelentes resultados, tá bom? Então, o bom líder, observe se você se posiciona bem. Você se volta mais para o resultado ou mais para as pessoas? Se você quer se posicionar melhor como líder, se volte mais para as pessoas. Outra questão, inteligência emocional. Hoje, mais do que nunca, inteligência emocional é a grande característica de um líder, de um bom líder. E para se posicionar como líder, essa posição tem que demonstrar que ele tem inteligência emocional para lidar com o quê? Com as emoções das pessoas. Para você ouvir as pessoas sem julgamento, para você cobrar das pessoas sem ser cruel, para você solicitar que as pessoas cresçam sem que você seja invasivo a elas, que você as entenda, as compreenda. E se por acaso ela estiver no lugar errado, você vai ser, enquanto líder, a pessoa que vai conduzir ela a essa reflexão. Essa é uma outra grande característica do líder. Outra questão, muitas pessoas entendem que o líder tem que ser o cara que sabe fazer de tudo ali. Não. O líder não é a pessoa que mais domina tecnicamente tudo que tem ali. O líder é aquele que sabe lidar com a humanidade das pessoas que estão ali, independente de quanto conhecimento elas têm. O líder é aquele que ele tem uma acuidade de percepção, é a palavra bonitinha, uma acuidade de percepção que ele sabe dizer cada uma das pessoas, se elas estão tristes, se elas estão alegres, se elas estão motivadas, se elas estão no lugar certo, se elas estão felizes, se elas estão satisfeitas, se elas querem ficar ali por mais tempo. O líder é aquele que sabe olhar para essas pessoas e consegue perceber com sutileza tudo isso que as pessoas demonstram. Outra coisa muito interessante do líder está ligado com a segurança. O líder é aquele que sempre repassa segurança para as pessoas, mesmo na insegurança de ser um ser humano. Olha só, todos os seres humanos erram, todos os seres humanos ficam tristes, todos os seres humanos vão ter momentos de estresse, de raiva, de choro, de tristeza. Mas o líder é aquele que oferece segurança, mesmo quando está chorando, mesmo quando está triste, mesmo quando está desmotivado, mesmo quando está muito feliz. Líder é aquele que traz essa segurança. Então, saber se posicionar como líder é aquele que traz segurança para as pessoas. O líder é aquele que traz segurança para as pessoas, de maneira que elas falam assim, caramba, que lugar bom, eu me sinto seguro aqui, eu quero crescer aqui. E saber se posicionar como líder é algo necessário hoje. Eu já converso com muitos empresários, com muitas pessoas da área, vão dizer o seguinte, olha, o líder é a pessoa mais cara que pode existir dentro de uma empresa. Tá? E para fechar todo esse exemplo, eu quero contar uma história bem bacana para você. Dizem, segundo algumas histórias, tá? Obviamente ela tem fatos, né, que vão concordar com essa história que eu estou contando para você, que era o seguinte. Na década de 70, começaram grandes estudos comportamentais sobre o ser humano nos Estados Unidos.
uma grande corrida para entender como faria para fazer os seres humanos produzir mais, trabalhar mais, ter menos preguiça, ser mais produtivo, mais focado, e tudo isso que a gente ouve bastante hoje. E aí eles, nessa busca de entender melhor o ser humano, eles fizeram uma observação. Vamos supor que tem uma empresa ali com 100 funcionários. Se ele tem um bom líder, ele consegue fazer as mesmas funções, as mesmas atividades. Um líder e mais em torno de 60 pessoas. Ou seja, se você tem um bom líder, 40% a menos das pessoas você precisa. Ah, mas aí você vai colocar muitas pessoas desempregadas. A questão não é essa. A questão é, um bom líder faz as pessoas trabalharem mais e melhor. E lembrando, não de maneira a prejudicar a saúde, tá? Conta também uma outra história, para lá a segunda história desse momento, que certa vez numa grande competição de canoa norte-americano, havia um grupo que ele por 6 anos seguidos ganhavam sempre as competições militares de canoagem. Todo mundo daquele grupo de um determinado quartel que ganhava atribuía isso a um grande líder que tinha ali naquela equipe. E para testar essas questões de liderança, pegou esse único líder e colocou na pior equipe que existia do meio militar ali. Passados 6 meses, aquela equipe que era considerada a pior, a última, com aquele bom líder, ganhou em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Só por ter um bom líder. Lembrando, era a última. Entre 40 a 50 competidores. Era a última. Com um bom líder, se tornou a terceira. Se um bom líder consegue fazer 60 pessoas trabalhar por 100, se um bom líder consegue pegar uma última equipe, a pior equipe de todas, e consegue fazer se tornar, ter grandes resultados, imagina o dia que você, como um bom líder, você se posicionar muito bem como um bom líder, o que você vai ser capaz de fazer. E quando você fizer, eu quero que você coloque aqui nos comentários tudo o que você fez. Vai ser muito bacana poder ouvir você, enquanto líder, tudo aquilo que você realizou pelo bem das pessoas, da humanidade, das empresas, para o bem comum das pessoas, tá bom? Então lembrando, se você não curtiu ainda, vai lá, curte, tá bom? Compartilha para algum bom líder que você reconheça alguma pessoa como um bom líder, encaminha para ele e me conta a sua história sobre liderança aqui nos comentários, tá bom? E vai acompanhando, vai seguindo a gente aí, se inscreve, que a gente tem aqui muitas coisas bacanas para poder compartilhar com você.